Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, quando a gente acha que as coisas dentro das convenções assembleianas não podem piorar mais do que já está, aí piora. É como se a gente perguntasse à Assembleia de Deus assim: Assembleia de Deus, dá para piorar mais do que já está? Aos pastores das convenções assembleianas respondem em alto e sublime tom: dá para piorar. A bola da vez, mais uma vez, lá em Belém do Pará. Não é isso? Praticamente ali por Paraupebas. Pastor acusado de assediar mulheres da sua própria igreja. É a pérola que a gente vai analisar aqui. Fui marcado nessa postagem. As informações que chegam para mim são muitas informações que eu tenho para passar aqui. Eu gostaria de toda a sua atenção no vídeo de hoje e o seu comentário também para ajudar na divulgação, beleza? Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva, ative as notificações, deixe comentário, compartilhe os nossos vídeos, fazendo com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, sim, eu já fui presbítero da Assembleia de Deus. O canal é a Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Faça com que esse trabalho chegue mais longe, irmão. Venha também ser membro do clube de membros, parceiros desse canal, patrocinando aí esta obra apologética, evangelística e missionária, este voto de confiança ao trabalho do Pedrosa. A minha luta aqui não é contra a carne, não contra a sangue, mas contra um sistema dentro das convenções assembleanas que só favorecem pastores, blindam pastores, tá certo? E a membresia, Pedrosa, Deus dará. A membresia da igreja não tem voz nem vez na Assembleia de Deus. Acabou-se. Acabou-se. Aliás, para mim, na minha opinião, a Assembleia de Deus já era. E só você, inocente, ingênuo, não consegue enxergar isso. Vamos aos fatos. Eu tenho muita informação, como eu já falei, ok? Tá aqui, ó. Essa notícia está em um Instagram. Eu acredito que alguns canais já falaram sobre isso. Eu estou trazendo aqui com exclusividade para o nosso canal. O portal Destaque, que é de lá do Pará, traz essa informação aqui, ó. Denúncias de assédio colocam pastor Júnior Romão no centro da crise na Assembleia de Deus Mãe em Paraupebas. Assembleia de Deus Mãe, viu? F. Assembleia de Deus Mãe. Não tem aquele corinho, né? Em Belém do Pará, onde começou. Começou o quê? E vai terminar como? Do jeito que está, esse povo está caminhando, irmão, para a grande apostasia. A grande apostasia descrita por Paulo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. O Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, sob a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. É a grande apostasia, irmão. Não se impressione, não. Então, analise comigo. Olha aqui, ó. Vamos para as informações. Vamos lá. A liderança da Igreja Assembleia de Deus Mãe em Paraupebas, uma das maiores instituições evangélicas do Pará, enfrenta uma grave crise interna após o surgimento de denúncias envolvendo assédio sexual, conduta moral incompatível com o cargo pastoral e perseguição a membros que teriam questionado os fatos. É o que está na matéria aqui, viu? As denúncias atingem diretamente o pastor Francisco Júnior Romão, presidente da igreja, é este que está na foto aí, presidente da igreja, e segundo vice-presidente da CIMADEB, Convenção Centenária da Igreja Mãe das Assembleias de Deus do Brasil. Os relatos constam em um boletim de ocorrência registrado em 28 de agosto de 2025 na Delegacia Especializada
e autoatendimento à criança e o adolescente. Olha cá, ó. Opa, deixa eu botar para cá. De acordo com o boletim, está aqui o número do boletim, para quem quiser olhar, o boletim é esse aí, está em destaque, ok? E diz assim, ó, um ex-membro da igreja afirma ter presenciado e tomado conhecimento de episódios envolvendo adolescentes e mulheres ligadas à instituição, além de relatar um suposto ambiente de pressão interna para que vítimas e familiares não procurassem as autoridades policiais. O denunciante relata que decidiu se afastar da Assembleia de Deus Mãe após discordar de forma como os casos teriam sido conduzidos pela liderança. Ou seja, eles tentam abafar o que está acontecendo. Se blindar, né? Afirmando que não compactua com as condutas consideradas impróprias atribuídas ao pastor presidente. O boletim também menciona que situações semelhantes teriam ocorrido em anos anteriores, 2001, 2024, 2025. O que reforçaria a existência de um padrão de comportamento segundo os relatos conhecidos. A crise não só limita o registro policial. Pastores ligados à instituição confirmaram de forma reservada que o clima interno se deteriorou ao longo do tempo. Meu Deus do céu, irmão, isso é fato dentro da Assembleia de Deus, irmão. Tem gente que está lá dentro que não aguenta mais. Está entendendo? Não aguenta mais. Em mensagens enviada à reportagem, um líder religioso afirma que a situação na Igreja-Mãe já não anda bem há bastante tempo, mencionando reiteradas denúncias de assédio contra mulheres, revelando que ao menos 5 pastores teriam deixado o ministério por não concordarem com a postura adotada pela liderança. Graças a Deus, ainda existe gente que não compactua com isso e sai. Tá entendendo? Sai. Porque dentro das convenções, só Deus sabe, filho. Só Deus sabe. O caso expõe a realidade preocupante e a dificuldade de lidar com denúncias graves dentro das instituições religiosas marcadas por fortes hierarquias e o silêncio institucional, ou seja, o que acontece nos bastidores da bleia, fica nos bastidores da bleia, é resolvido nos bastidores da bleia, e quem procurar denunciar qualquer coisa absurda que aconteça nos bastidores da bleia é perseguido, é rechaçado, é humilhado, tá entendendo? É às vezes ameaçado se contar alguma coisa. É assim que funciona, meu irmão, as convenções assembleanas Brasil afora. Tá entendendo? Aí, vê só, eu fiz uma breve pesquisa aqui, e essa denúncia é grave. Aí eu fui no chat GPT, aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vê só. Porque, visto que as denúncias são graves, eu procurei mais informações sobre essa questão envolvendo o pastor Júnior. Aí, eu perguntei ao ChatGPT, o pastor Júnior Romão, que é o segundo vice-presidente da Convenção Centenária da Igreja-Mãe das Assembleias de Deus no Brasil, é ligado de alguma forma ao pastor Samuel Câmara, líder da CADB? Aí o ChatGPT me deu as informações aqui. Ó. Sim, o pastor Francisco Júnior Romão, comumente chamado de Júnior Romão, possui uma ligação direta e de subordinação ao pastor Samuel Câmara. Os principais pontos dessa relação, né, em janeiro de 2026 são, ou seja, ele vai me trazer hoje os principais pontos desta subordinação. Primeiro, vínculo institucional. Júnior Romão é presidente da Assembleia de Deus Missão em Paraupebas, 2025, 2026. Houve uma movimentação para que a igreja se aproximasse ou passassem a integrar a esfera de influência da Igreja-Mãe,
em Belém do Pará, que é liderada por Samuel Câmara. 2. A Convenção Nacional, Samuel Câmara é o presidente da CADB. Pastor Júnior Romão atua em cargos de liderança dentro dessa estrutura convencional da CIMADEB. É isso? Que é o braço regional aliado ligado ao ministério de Samuel Câmara. 3. Hierarquia. Na estrutura da Igreja-Mãe, a sua extensão, Samuel Câmara, é a autoridade máxima, enquanto que Júnior Romão atua como uma das lideranças regionais de confiança do sudoeste do Pará, ocupando o posto de diretoria da convenção. Aí conclui aqui, dizendo, recentemente, em janeiro de 2026, ambos os nomes, Samuel Câmara e Júnior Romão, estiveram em evidência devido polêmicas envolvendo a gestão do templo e questões administrativas internas da denominação no Pará. Tá certo? Eu estou trazendo isso aqui para mais informações ligadas ao fato para sustentar aquilo que eu estou falando. É isso? Voltando aqui para a matéria, presta atenção. Aí o que acontece? Eu fui ler os comentários aqui, irmão. Aí tem uns comentários aqui que eu gostaria de trazer para o debate, só para você ver. Aí este internauta entrou na matéria e disse assim, ó, ele é um excelente pastor, um excelente pai, um excelente amigo verdadeiro. Falhas todos nós temos, pecados também. No grande dia do julgamento, o pecado de todos nós serão expostos. Quem julgar hoje terá o mesmo juízo contra si. Olha, este internauta está mostrando claramente que ele não conhece as escrituras. Ele não conhece as escrituras. Ele está saindo aparentemente em defesa do pastor citado, dizendo, olha, nós temos pecados, nós pecamos, somos falhos. Olha, errar é uma coisa. Todos nós tropeçamos em palavras, em ações, concordo. Permanecer no erro é o problema. Está entendendo? Segundo as informações, esses casos não aconteceram de hoje, já faz tempo que isso vem acontecendo. Está entendendo? Faz tempo que isso vem acontecendo. Inclusive, me parece, né? Eu vi no canal do Zion, ele saiu de uma convenção, foi para outra convenção, justamente por esses problemas. Né? E todo mundo sabe desses problemas. E pastores que sofrem esse problema aí são removidos, colocados para outras convenções em outros estados para tentar abafar a situação. Tá entendendo? Então aqui ele está saindo em defesa do pastor que cometeu a situação. Aí esta internauta aqui diz assim, poxa, finalmente alguém que pensa como eu, né? Porque tá saindo em defesa desse comentário aqui. Rapaz, alguém que pensa como eu, a gente tem que orar pelo cara, o cara falhou, mas a gente tem que orar. Se esquecem que ele é um pastor. E todo pastor que se preza tem que lutar contra si mesmo para não falhar na sua conduta ética e moral, irmão. Porque quando um pastor falha na sua conduta ética e moral, com que autoridade moral e ética ele vai ter para aconselhar futuramente depois daquele ponto ali? Tá entendendo? A gente tem que dar esses conselhos assim às pessoas que são do baixo clero. Entendendo? Olha, você falhou, vai em frente, aquela coisa. Mas o pastor ele tem que fazer o possível, lutar contra si mesmo para não falhar nessa esfera, porque para que não aconteça dele falhar e lá na frente ele vai tentar corrigir alguém nessa esfera e alguém vai dizer para ele: com que moral você tem para me corrigir nessa esfera, visto que você também caiu nela? Tá entendendo? Então eu vejo muitas pessoas passando pano. Eles estão tentando ajudar, estão tendo boa intenção em ajudar aqui nos comentários, mas estão passando pano e nem estão percebendo isso. Mas outro comentário aqui que eu vou trazer para o debate é dessa internauta aqui. Ó. Eu vou deixar o link desta matéria nos comentários, fixado, para que você entre aqui e procure
né, analisar com calma a situação. Essa internauta, olha o que ela está dizendo, irmão, presta atenção. Meu amigo, realmente lamentável. Mas quando fui assediada por ele, olha, esta daqui está se colocando numa posição de vítima do dito pastor, ok? Mas quando eu fui assediada por ele a primeira vez, eu era menor de idade. Ele sempre foi um amigo dos meus pais. E a família dele foi nossa família. Eu decidi o perdoar na primeira vez e dar uma segunda chance. Afinal, penso assim também. Mas ele, há muito tempo, se esconde por trás de máscara de homem de Deus e servo do Senhor. É a vítima falando, viu? Tá aqui. Eu vou deixar depois para vocês dar uma conferida aqui. Eu, líder de célula, numa célula na minha casa, na presença da esposa dele, do filho dele, de outros membros do meu esposo, ele me assediou novamente. Então, não cabe a nós julgarmos após ele já ter feito isso com várias mulheres e menores de idade. Agora é a justiça. E finalmente alguém decidiu denunciar. Tudo o que o homem plantar, ele certamente colherá. Ele não está acima da palavra de Deus e não é o carisma dele que vai livrá-lo de cumprir o que a Bíblia diz. Ele tem a mesma família linda? Sim. Uma esposa dedicada? Sim, mas não valoriza isso. Já recebeu diversas oportunidades de mudança e continua com o mesmo comportamento. É lamentável, mas eu, como uma das vítimas, me solidarizo com todas as mães das adolescentes que sofreram perseguição por ele. Então aqui, ó, a gente está vendo uma vítima do dito pastor falando e também confrontando os dois comentários primeiros que estavam tentando de uma forma ou de outra ser a favor do pastor, dando uma nova chance a ele. Está aí a vítima. Aí ele, que tentou, né, mascarar a situação, voltou nos comentários e disse assim, ó: tudo isso é triste para a irmã que está falando, né? Você não merecia ter passado por isso. Ninguém merece. Só Deus sabe de tudo. O que o Senhor possa cobrir todos os envolvidos com o sangue de Jesus, que redimiu o pecado e produz salvação. Aí pronto, ele já amenizou a situação, porque viu que entrou uma vítima na situação. Por quê? Porque se a vítima não fala, aí o que acontece? Não, o fato dele ser pastor, a gente vai dar uma nova chance a ele e aquela coisa toda. Querido, pastor tem que fazer de tudo para não falhar na conduta, no comportamento e no caráter, porque no dia que ele falhar, aquela marca vai ficar ali, aquela assinatura vai ficar ali. E no dia que ele tentar corrigir alguém e cometer o mesmo erro, essas pessoas vão jogar no rosto dele a falha dele. Tá entendendo? Não adianta passar pano, não. Tem um outro comentário aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É um comentário aqui embaixo. A Jennifer ainda continua falando, tá entendendo? Rebatendo algumas palavras. E esse comentário aqui, apesar de ser um pequeno comentário, mas é relevante aqui, viu? O comentário tá assim, ó, presta atenção. E tá respondendo ao menino que tentou passar pano. Aí é pastora Silvia, né? PRA, eu entendo como pastora. Aí tá dizendo aqui, ó. Que pena que você não o conhece. E nem queira conhecer, pois ele fez muito mal para a minha família. Quer dizer, outra vítima também. Então temos duas vítimas aqui nos comentários, tá entendendo? Contradizendo quem está defendendo e expondo de fato a situação
do suposto pastor. Mano, é lamentável esta situação que vive a Assembleia de Deus no Brasil. A gente tenta fazer uma matéria elogiando aqui. Eu já fiz matérias elogiando a Assembleia de Deus. Tá entendendo? Eu fiz uma matéria elogiando uma Assembleia de Deus que distribuiu várias cestas básicas. Fez um congresso para necessitados. Meu Deus do céu, eu elogiei, bati palma, chorei, digo, finalmente uma Assembleia de Deus cumprindo o que está escrito. A assistência aos necessitados, aos vulneráveis. Mas a maioria das matérias que nós passamos aqui no canal é justamente os escândalos envolvendo pastores presidentes. Mais uma vez, mais um pastor presidente mancha o nome da instituição. Caindo no quinto ponto do sistema que a gente denuncia aqui, ou seja, os escândalos morais. É o quinto ponto do sistema. O primeiro é ditaduras, depois vem dinastias, depois vem nepotismos, depois disputa pelo poder e o quinto é escândalos morais. Ele cai no quinto. Vários já caíram no quinto ponto do sistema maldito, maligno, diabólico que a Assembleia de Deus criou. Foi a própria Bleia, na pessoa dos seus representantes, que criaram esse tipo de sistema que só favorecem pastores. Eles mesmos são favorecidos. E o resultado disso, Pedrosa, o resultado disso é isso que você está vendo aí. E eu não me assombraria em ver os alienados pentecostais viram aqui nos comentários me detonar, dizendo que isso é produto da minha mente ou porque eu estou magoado com a Assembleia de Deus. Ah, filho, você é muito ingênuo. Viu? A sua ingenuidade vai ser o motivo da sua ruína. Como assim, Pedrosa? Porque a sua ingenuidade está levando a você a uma conivência. E muitos coniventes vão ouvir da boca de Jesus: afastem-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Iniquidade tem um sinônimo de injustiça. Então, quando eu traduzo assim: a conivência de vocês gerou muita injustiça, porque vocês sabiam da coisa, não fizeram nada para corrigir, e muita gente foi injustiçada, muita gente pagou o preço por causa da conivência de vocês. E os coniventes que praticaram a injustiça vão ouvir da boca de Jesus. Mateus 7, versículo 22. Leia aí, irmão, leia aí. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, curamos, fizemos e acontecemos. Jesus vai mandar todos eles: olha, sai da minha presença, eu não conheço nenhum de vocês. Tá brincando com o reino de Deus, é? O reino de Deus é coisa séria. Reino de Deus é coisa séria. Aí eu não me assombraria de ver aqui nos comentários muita gente me detonando pelo meu posicionamento contra o sistema da Assembleia de Deus. E deixe-me lhe dizer uma coisa: se você ainda não conhece o sistema, eu vou deixar o link aqui no card desse sistema, ok? O link vai estar aqui, eu falando sobre o sistema, explicando sobre o sistema, e você que gostaria de aprender um pouco mais sobre esse sistema, eu vou deixar o link aqui no card para você aprender sobre ele, ok? Agora eu vou querer a sua opinião aqui nos comentários. O que é que você acha? O que é que você pensa disso tudo? A Assembleia de Deus, hoje, ainda é a Assembleia de Deus ou ela é a Assembleia dos homens? Ela pertence a Deus? Seja sincero, coloque aí nos comentários. A Assembleia de Deus ainda pertence a Deus ou pertence aos homens? Eu gostaria de saber a sua opinião. Uma vez mais, eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.